mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. A igreja pode tomar assento. Se você veio no último culto, você sabe que nós iniciamos uma série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos. Então, nosso propósito é cobrir os 16 capítulos, versículo a versículo, dessa carta missionária, a maior carta missionária de toda a Bíblia. Para relembrá-lo do que nós falamos anteriormente, Paulo escreve a carta à igreja de Roma no final da sua terceira viagem missionária. Paulo quer ir a Roma, mas ele está de olho na Espanha. Ele quer ir pregar, anunciar o evangelho onde Cristo não for anunciado. E para fazer isso, Paulo precisa passar por Roma. E antes disso, Paulo vai a Jerusalém levar uma oferta para as igrejas que passam necessidade. Paulo não era conhecido em Roma, mas rolavam boatos sobre Paulo, mentiras a seu respeito. A igreja de Roma era repleta de judeus, e os judeus acusavam Paulo de ser um traidor do judaísmo. Eles diziam que Paulo pregava contra o templo, contra Moisés, contra o sábado, contra os costumes judaicos. E Paulo quer esclarecer à luz do evangelho qual é o papel da antiga aliança no plano de redenção. Mas para isso Paulo precisava estar em Roma, precisava chegar até Roma. E Paulo tem basicamente 3 objetivos principais. Ele quer apoio da igreja de Roma para ir à Espanha. Ele quer apresentar seu plano missionário. O segundo motivo é que Paulo quer desmentir esses boatos a seu respeito. E o terceiro motivo, Paulo quer apresentar o evangelho, que é a boa notícia que Deus salva pecadores através da fé em Jesus Cristo. Então, se você quer entender o evangelho, não há lugar melhor do que a carta de Paulo aos Romanos. Nos versículos anteriores, de 1 a 7, nós vimos que Paulo se apresenta dando 3 adjetivos. Primeiro adjetivo, servo. Segundo adjetivo, chamado. E terceiro adjetivo, separado para o evangelho. E Paulo dá 3 adjetivos sobre o evangelho. O evangelho é de Deus, o evangelho é uma promessa feita no Antigo Testamento, o evangelho é sobre Jesus Cristo. Isso foi na outra mensagem. E hoje nós vamos tratar aqui, e o título que eu quero dar para essa mensagem é Amando além da plata. Amando além da plata. O meu objetivo nessa noite é que nós possamos visitar o nosso coração, que nós possamos entender que o reino de Deus é muito maior do que a igreja Unidos em Cristo. O reino de Deus é muito maior do que a Assembleia de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja presbiteriana, a igreja batista. O reino de Deus é a reunião de um só povo, escolhido desde a eternidade para morar no céu. Então, nesses versículos, a expectativa é que o Espírito Santo some o meu e o seu coração,
Que o Espírito Santo possa nos exortar, encorajar, amar as pessoas que não estão aqui nessa igreja, mas estão cultuando o nosso Deus em outra igreja. E aqui eu quero trazer 5 evidências de alguém que ama além da placa. A primeira evidência está no versículo 8. Se você puder ficar a Bíblia aberta. Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo não funda a igreja de Roma. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Mas Paulo demonstra uma alegria, uma gratidão, porque a igreja de Roma, apesar de não ter ele como líder, não ter ele como pastor, a igreja crescia, a igreja avançava. E Paulo se alegra, Paulo agradece a Deus, porque outra igreja, que não é a dele, está crescendo. Parte do crescimento de Roma, da igreja de Roma, se dava por causa da sua localização estratégica. Era uma frase muito comum, que todos os caminhos levam a Roma. Então Roma era uma cidade cheia de negócios, cheia de viagens. O evangelho foi facilitado o seu chegar através dessas estradas. Paulo orava, dizendo: Senhor, eu não fundei essa igreja, mas essa igreja está crescendo, Deus. Essa igreja já está produzindo frutos, Senhor. E eu agradeço pela igreja de Roma. Eu agradeço porque aqueles irmãos são fiéis ao evangelho. Eu agradeço que mesmo à distância, eu sei que o teu nome tem sido exaltado naquele lugar. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente mal agradece pela nossa própria igreja, não é verdade? Às vezes, nós nos tornamos peritos em achar defeito na igreja, não é verdade? Mas Paulo aqui, ele traz uma lição. Paulo entende que a igreja é composta por pessoas imperfeitas, buscando a perfeição em Cristo Jesus. E Paulo agradece, dizendo: Deus, apesar de tudo, a igreja avança. Apesar de tudo, o evangelho é pregado. Apesar de tudo, as pessoas se achegam a ti através da pregação. Paulo se alegra. Hoje nós vemos um cenário de muita concorrência. E aqui uma notinha de rodapé: eu pertenço à igreja Assembleia de Deus, eu congrego lá. Mas o nosso pastor é crente de verdade, gente. Hoje eu estive pela manhã ministrando um curso, uma capacitação para pregadores aqui. Estou aqui hoje à noite. E sabe o que é que meu pastor disse? Tiago, vai. Aleluia. Poucas igrejas eu vi isso acontecer. O nosso pastor, o pastor Jairson, é o obreiro que vai daqui para lá, não é verdade? É o obreiro que vem de lá para cá. Irmão, o reino de Deus, ele não deve existir concorrência. Mas o que nós vimos é uma igreja querendo falar mal da outra, uma igreja querendo derrubar a outra, um pastor querendo puxar o tapete do outro. Mas para Paulo não. Para Paulo a igreja de Roma era a igreja dele. Então aqui, que nem disse o pastor Gerson, 30% meu daqui. Mas esses 30% se sentem em casa. É muito bom estar com vocês. Mas a segunda marca, a primeira marca é agradecer pelo crescimento dos outros. Mas tem uma segunda marca, querido, que é lembrar dos outros irmãos. Olha o que fala o versículo 9: Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Paulo aqui, ele invoca Deus como testemunha, dizendo: ei, para provar que eu me lembro de vocês todas as vezes, o Deus a quem sirvo de todo o coração
oração é minha testemunha, que eu não esqueço nunca de vocês. Percebe que Paulo inicia o versículo 9 dando uma cutucada no judeu. Paulo diz assim, ó, o Deus a quem sirvo de todo o coração. Porque o judeu, com as suas práticas judaicas, com a Torá, com a guarda do sábado, a dieta, o calendário, só Jesus não bastava. Para ser salvo, tinha que acreditar em Jesus e guardar o sábado, acreditar em Jesus e não comer carne de porco, acreditar em Jesus e seguir o calendário. E Paulo diz, ei, o Deus que eu sirvo, mas é de todo o coração. Você lembra de Mateus 15:8? Com a boca eles me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Paulo diz, ei, Deus que eu sirvo, não por aquilo que eu sou, mas por quem Ele é. Não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele fez. Esse Deus é testemunha que eu lembro de vocês todos os dias. Então a segunda marca é lembrar dos outros irmãos. A pergunta é, nós temos lembrado dos nossos outros irmãos de outras igrejas? Aleluia, glória a Deus. Nós temos orado por esses irmãos? Ou a gente só ora pelos nossos irmãos aqui? Todos nós temos pessoas em outra igreja, não é verdade? E a gente ora torcendo para que essa igreja cresça, para que essa igreja avance. Paulo ele traz essa lição. Mas tem uma terceira marca. Então a primeira marca é ser grato quando outra igreja cresce. A segunda marca é lembrar dos irmãos da outra igreja. A terceira marca é desejar estar em comunhão. Olha o versículo 10 comigo, querido, acompanhe. Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Ah, irmão, isso aqui é desafiador. Porque tem muita igreja que proíbe. Não, visitar os outros irmãos de outra igreja? Não. A pergunta é, quantas igrejas existem no reino dos céus? Uma só. Paulo queria, além de lembrar, agradecer, orar, mencionar, ele queria estar como? Junto. Os irmãos de outras igrejas, nós temos comunhão com eles, ou a gente nem considera eles filhos de Deus? Paulo demonstra um amor que é raro de encontrar hoje em dia. Porque lembrar é fácil, orar já fica mais complicado, mas a gente ora. Agora querer estar junto, irmão, tem que ser muito grande. Para querer estar junto com pessoas que não congregam na mesma igreja que a gente. Sabe, creio que chegou a hora de nós furarmos essa bolha. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo, a igreja que vai morar no céu, ela está fora dessas quatro paredes. Aqui nós temos comunhão, aprendemos, compartilhamos, ensinamos, aprendemos, encorajamos. Mas a verdadeira igreja é o que acontece lá fora. É como nós agimos lá fora. É como nós amamos lá fora. É como Cristo é refletido em nossa vida lá fora. E essa é a terceira marca, desejar comunhão. Mas Paulo nos ensina algo tremendo sobre oração nesse versículo, você sabia? Você percebe que Paulo inicia dizendo, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de quem? De Deus. Ô irmão, se tem alguém que era crente, era Paulo. Mas eu não vejo Paulo ordenando Deus. Deus, eu ordeno em meu nome que eu vou para Roma. Você conhece crente que quer mandar em Deus? Por isso que a oração do Pai Nosso é tão importante. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Mas às vezes
em meio a uma tempestade, parece que nós esquecemos dessa oração, né? E às vezes a gente fala, Senhor, que venha o meu reino, que seja feita a minha vontade. Não, irmão, o reino é dele, a vontade é dele, eu e você somos dele. E Paulo entende que eu queria visitar a igreja de Roma, mas isso só vai acontecer pela vontade de quem? De Deus. Então Paulo nesse versículo ensina que quem ama, além da placa, quer estar junto, mas entende que estar junto depende da vontade de Deus. E aqui existe a quarta marca, que é desejar, ensinar e aprender. A pessoa que ama além da placa, ela entende que outro irmão pode ensinar ele. Olha o versículo 11, o que Paulo fala: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Paulo queria o quê? Paulo queria repartir o que ele sabia, e Paulo queria confirmar a fé. Paulo queria estar junto, porque Paulo sabia que eles eram irmãos em Cristo Jesus. Só que logo em seguida, para evitar que o povo judeu falasse assim: ó, aí ó, Paulo ele quer vir aqui e repartir um dom espiritual dele, ele quer ensinar. Paulo é arrogante, ele não quer aprender com a gente. Aí Paulo cura isso logo no versículo 12. Aí Paulo fala: isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero compartilhar o que eu sei, mas eu quero que mutuamente, ou seja, mutuamente, eu para você, você para mim. Eu quero aprender com você e eu quero ensinar o que eu sei. Para quê? Para a gente aparecer? Não. Para eu mostrar que eu sei? Não. Para quê? Para confirmar a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia. Ô irmão, Paulo vivia nosso dia. Paulo aqui hoje ia fazer diferença, hein? Pensou, irmão? Tem que ser muito crente, não? Eu quero, olha, irmão, está na Assembleia de Deus? Vamos tomar um café? Vamos compartilhar a nossa fé? Me ensina aí o que tu sabe, eu vou falar do que eu sei, e junto a gente cresce graça e conhecimento. Ô irmão, fala a verdade, a gente consegue ver isso hoje? Às vezes, a gente não consegue ver isso, nem dentro da nossa igreja, porque cada um está preocupado com a sua própria vida, com os seus planos, com os seus projetos, com o que vai comprar, com o que vai vender, quanto dinheiro vai ter na conta. E a comunhão se resume a um culto de Santa Ceia, uma vez por mês. É forte demais esse texto. Paulo nos ensina o que é amar além da placa. Paulo nos ensina que todos nós, independente de qual igreja nós façamos parte, nós adoramos a um único Deus, nós servimos a um único Senhor, e nós vamos orar em um único céu. Sabe, às vezes eu penso que pessoas acham que lá no céu vai ter um quartinho para os assembleianos, vai ter um quartinho para o pessoal do Reino de Cristo, vai ter um quartinho para o Batista. Não, irmão, não, é todo mundo junto, adorando e servindo a um só Senhor, para todos sempre. Mas sabe o que me assusta? É que às vezes a gente não suporta ficar com o irmão 30 minutos, mas a gente enche o peito para dizer: eu quero morar com ele no céu pela eternidade. Como é forte saber que às vezes nós não amamos tanto assim. E aí no versículo 13, Paulo continua falando do plano dele. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitar, mas fui impedido até agora. Paulo amava, mas Paulo era obediente. Se Deus não desse a oportunidade, se Deus falasse não, Paulo não ia. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre demais igrejas, os gentios. Paulo reforça o desejo de
E Paulo tinha planos, mas Deus tinha a última palavra. E ainda no versículo 13, o que me chama a atenção é que o propósito de Paulo na igreja era colher fruto entre vocês. E sabe que nós precisamos aprender? É que a agenda cheia de evento não significa que o Espírito Santo está agindo. Sabe, irmão, mais vezes eu percebo que algumas igrejas enchem a agenda de evento, sobrecarregam o povo. E a pergunta que nós deveríamos fazer: quais estão sendo os frutos? Congresso atrás de congresso de avivamento, muito barulho, pouco arrependimento, muita fumaça, pouco fruto, muitas palavras, pouca ação. E a cada ano a gente faz o congresso. Agora vai, aí não vai. Nós vamos fazer o congresso, agora vai, não vai. Agora eu vou ser crente, mas agora eu não sou. Percebe que o reino de Deus, ele se move pelo quê? Por frutos. Frutos. Aleluia, glória a Deus. A ponto de Jesus ser ele, a árvore que não dá fruto morre. A árvore que não dá fruto vira lenha. A árvore que não dá fruto seca. Você e eu, nós fomos criados desde a eternidade no plano para uma coisa: para darmos frutos. Mas tem a quinta marca. A quinta marca é se sentir devedor. E talvez agora você pergunte: Tiago, por que Paulo apanhou tanto, sofreu tanto? Você sabia que existem 5 listas de sofrimentos de Paulo? Foi apedrejado, perseguido, açoitado, chamado de falso profeta, de falso mestre, de falso apóstolo, naufragou, foi picado por uma cobra, ficou preso. Aí você pergunta: por que esse cara sofreu tanto e continua ainda a pregar? Sabe por quê? A resposta está no versículo 14. Sabe por que Paulo não parou? Sabe por que você não pode parar? Sabe por quê? Olha o que diz: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Paulo se sentia devedor. Sabe por quê? Se você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, você deve para Cristo. Ele te salvou sem você merecer. Ele morreu em seu lugar. E o mínimo que ele espera dos seus discípulos é que eles vão e preguem o Evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tiago, eu não vou falar de Jesus. Hoje no curso de pregação nós falamos. Todos nós que fomos alcançados por essa graça do Evangelho, temos uma obrigação: oferecer a outros a salvação que outrora nós obtivemos em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que evangelizar é você oferecer a um mendigo onde ele encontra pão. Pensou a gente conseguindo pão de graça, comida de graça, e a gente vê um outro irmão passando necessidade, passar com o braço cheio, e a gente não abrir a nossa boca e dizer: ei, eu sei onde é que tem pão, eu sei onde é que tem comida, eu sei onde é que tem salvação para a tua vida, eu sei onde você pode ser transportado do reino das trevas para o reino de luz, eu sei quem perdoa o teu pecado, eu sei quem resgata você das garras da morte, e essa pessoa é Jesus, e é sobre ele que eu quero falar. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo era devedor, e eu e você somos devedores, querido, porque antes de Cristo, sabe do que a Bíblia nos chama? Inimigos de Deus, filhos da ira,
da desobediência, a ponto de Efésios 2 dizer que estávamos mortos em nossos pecados. O morto não tem vontade, o morto não consegue reagir, o morto não consegue ressuscitar, mas nós conhecemos alguém que pelo poder da palavra pode fazer. Aleluia, meu Deus. Eu preciso que você entenda que você é salvo para oferecer salvação. Você é o perdoado para oferecer perdão. Você é evangelizado para evangelizar. Você foi alcançado para alcançar. Glória a Deus. Paulo mostra para a gente que o mundo é muito maior do que o nosso mundinho, do que a nossa bolha. Existem pessoas ali fora, querido, que estão morrendo sem ouvir Cristo, e a igreja cheia de crentes, e lá fora gente morrendo na sarjeta, porque nunca foi evangelizado. Esse sangue corre em mim, é na minha e na tua mão, porque nós fomos chamados a ser uma cópia de Cristo, nós fomos chamados a ser cartas vivas. Mas a pergunta é: o que está escrito na nossa carta? Nós precisamos entender Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, quando você vê alguém na sarjeta, não julgue, estenda a mão. Por isso, quando você vê alguém que estava na igreja e abandonou a igreja porque foi ferido na igreja, não aponte o dedo, apresente Cristo. Quando você vê alguém que caiu no vício, seja pornografia, seja álcool, seja droga, lembre-se que outrora eu e você estávamos mortos em nossos pecados. E sabe por que tem tanta gente ferida? É porque quem foi chamado para curar, para colocar azeite, está colocando vinagre na ferida. Meu Deus do céu. Lembra do bom samaritano? O levita passa, o sacerdote passa, mas o bom samaritano, Aleluia. aquele que ninguém esperava que pararia, parou. E ele levava atadura, levava azeite, e ele fez o que ninguém fez. E no versículo 15, Paulo encerra dizendo: por isso o quê? Porque eu sou devedor. Por isso eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Ardia no coração de Paulo, querido, anunciar o Evangelho. Paulo conhecia os riscos de anunciar o Evangelho? Claro que sim. E mesmo assim, Paulo vai de braços abertos, de encontro à morte certa. Você sabe que Paulo é decapitado a mando de Nero. Paulo morre sozinho, pobre, sem ninguém do lado dele. Mas ele morre, fecha os olhos aqui nessa terra, como um mártir, e abre os olhos no céu, como um príncipe do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo estava disposto a abandonar tudo dessa terra por uma missão melhor. Várias vezes eu já ouvi essa frase e falei: eu estou disposto a morrer por Cristo. Mas talvez a pergunta que queime no seu coração hoje é: e você está disposto a viver por Cristo? Porque morrer por Cristo é fácil, irmão. Morro por Cristo, fecho o olho na terra, acorda onde? No céu. Parece que a gente quer morrer e quer que doa menos. Não. Pois aquele que quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Que antes de morrer por Cristo, nós estejamos dispostos a viver por Ele nessa terra.
Eu preciso caminhar para fazer algumas aplicações para o nosso coração nessa noite. A primeira aplicação é que o Evangelho é o poder de Deus que salva o pecador. Irmão, não há salvação fora de Cristo. Não há salvação sem o aceite, sem o receber, sem o coração ensinável para com o Evangelho. A pessoa pode ser generosa, porque a Bíblia diz: o coração generoso prosperará. Mas não fala que o coração generoso será salvo. Tiago, mas eu conheço tanta gente boa. Ele tem uma família, ele não trai, ele cuida dos filhos, ele ajuda todo mundo. Mas sabe a grande verdade? É que os bonzinhos também precisam de salvação. Ser bom não basta. Porque se a salvação é por ser bom, logo a salvação é por mérito, é por obra. Mas Efésios diz que a salvação é graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então você pode ajudar todo mundo, você pode cumprir a lei aqui na terra, mas se você não reconhecer que você tem um Senhor e que você precisa de um Salvador, não há salvação. Esse é o verdadeiro Evangelho que nós devemos pregar. A segunda aplicação é sobre servir e ajudar, pregar e ensinar, aprender e orar, independente da placa denominacional. Você tem sido um bom crente para com os outros crentes? Ou você tem facilidade de se reunir com o pessoal da sua igreja? Como é a nossa comunhão com outras igrejas? Terceira aplicação é que Evangelho sem comunhão não é Evangelho. Hebreus 10, 25 e 26 fala: ei, vocês precisam congregar como igreja. E se você ler com atenção, não está escrito: vocês precisam congregar na igreja. Mas o que isso quer dizer, Tiago? É que às vezes nós estamos na igreja, mas a gente ainda não é igreja. Você entendeu? Congregue como igreja. E como que é a igreja, Tiago? É um corpo bem ajustado. São irmãos que entendem que cada um tem um dom, e cada um edifica o corpo de Cristo com o seu dom. São irmãos que entendem que existe uma imperfeição moral em nós. E qual que é? É o pecado. Congregar como igreja é entender que o meu irmão tem uma imperfeição, mas eu também tenho. Que o meu irmão está buscando a perfeição que é em Cristo Jesus, e eu também. Logo, nós somos um corpo bem ajustado. Por isso que eu tenho dificuldade, meus irmãos, de ouvir: eu amo a Cristo, eu só não vou na igreja. Não tem como amar a Cristo e rejeitar a noiva dele. Sabe qual é o problema? Muitas pessoas querem o Cristo, mas não amam a sua noiva. Muitas pessoas querem o Cristo na hora da tribulação, mas não estão dispostos a congregar como igreja. E aí nasce uma nova classe, que é os desigrejados. Eu acredito em Jesus, mas desacreditei na igreja. Precisa se converter. Porque se todos nós somos ramos de uma mesma videira, de uma oliveira, e Jesus deixa claro que fora do ramo não há vida. Tira um braço do corpo para ver se o braço funciona. Vê se ele não vai gangrenar e vai morrer. É assim que eu e você somos. Ah, tem um problema na igreja? Tem. Porque às vezes nós somos parte do problema. Quarta aplicação é que o Evangelho deve ser pregado
Ah, Tiago, eu não sou pregador, mas você é devedor. Tiago, eu não tenho chamado, mas você foi salvo por alguém que comissionou a levar o Evangelho e essa boa nova de salvação. Então, a partir de hoje, querido, pare de terceirizar alguém ir lá evangelizar o teu parente que vai ouvir Cristo através da tua boca. Aleluia, glória a Deus. Por mais eficazes que nós sejamos, o pastor não consegue visitar o teu trabalho. Eu não consigo ir onde você trabalha, mas você lá é a boca de Deus naquele lugar. Aleluia. Aonde você pisar, o Espírito Santo estará junto contigo, Aleluia, te capacitando, te encorajando para abrir a tua boca e anunciar que existe um Deus e Ele salva pecador através de Cristo. E a outra obrigação é que o Evangelho, ele é de Deus e é sobre Cristo. Paulo, se você for continuar a leitura, Paulo vai a Roma 2 anos depois, mas Paulo não vai do jeito que ele queria. Sabe como é que Paulo vai a Roma? Preso no caminho da sua decapitação. Paulo vai preso para Roma, para morrer pelo Evangelho que ele pregava. Talvez esse não fosse o plano de Paulo, mas era o plano do Deus de Paulo. Talvez você está passando por algo que não estava no seu planejamento. Mas quem disse que tudo que você vive é plano seu e não de Deus? Quem disse que só porque você não está vendo Deus fazer, que Ele deixou de fazer? Ou você esqueceu que o nosso Deus é especialista em trabalhar no silêncio? Sabe quem gosta de fazer barulho quando trabalha? É a gente. A gente trabalha, mas quer mostrar que está fazendo. Deus não, irmão. Deus ele não mostra, mas Ele faz. Só que Ele faz na hora dele, no tempo dele, com quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Paulo nos ensina que se tem algo, porque compensa viver nessa terra, é pregar o Evangelho de Cristo. A ponto de Paulo dizer: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A ponto de Paulo dizer: as coisas que têm me acontecido contribuem para o avanço do Evangelho. Quando Paulo escreve essa segunda carta de morte, Paulo está no corredor da morte, da prisão mamertina, uma prisão úmida, com o teto baixo, com condições deploráveis para o ser humano. E naquele momento, talvez eu e você desistiríamos de tudo, dizendo: eu vou morrer sozinho, doente, pobre, por causa desse Evangelho. Mas Paulo não. Paulo diz: Timóteo, permanece, Timóteo. Timóteo, prega a palavra, Timóteo. Timóteo, guarda o bom depósito, Timóteo. Timóteo, não desiste, Timóteo. E Paulo frente à morte certa. Aí, irmão, como a gente precisa revisitar a Bíblia para entender que existe só uma igreja. Não vale a pena, irmão, dividir a igreja. Talvez você conheça alguns membros que foram para as outras igrejas e você rompeu o contato, como se nem crente ele fosse mais. Está errado, viu? Está errado. Ele pode não congregar aqui, mas quem falou que ele deixou de ser filho de Deus? Ou será que nós somos tão especiais? Que nós possamos entender que o reino de Deus é muito maior do que essas 4 paredes.